Boa tarde, meu nome é Celeste, oi Xenaz, e a gente vai falar um pouco então sobre a terapia REAC. Hoje eu tenho uma clínica de neuromodulação, né? Ela não é só neuro, mas é biomodulação com tecnologia REAC. Eu sou médica terapeuta de família, casal individual, sou psicoterapeuta sistêmica, cognitivo-comportamental da infância e adolescência, e tenho especialização em MDR, que é uma outra técnica para tratamento de traumas. Eu não sou hoje médica psiquiatra, simplesmente porque terminei a medicina e disse, que legal, vou ser médica psiquiatra. Não, a gente escolhe porque tem a ver com a nossa história, porque nós queremos resolver situações. E depois a gente se dá conta que não é dos outros, mas é que é da nossa vida ou da nossa família mesmo. E eu fiz várias especializações, na realidade eu fiz pediatria no Hospital da PUC, depois medicina de família no Hospital Conceição, depois eu fui fazer terapia de família casal individual, aí me apaixonei pela saúde mental e no final é que eu fiz psiquiatria. Então quando alguém me disse assim, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, eu falei, bem-vindo ao clube, porque eu também enfrentava isso. E depois vocês vão entender por quê. Bom, aqui existem vários, aqui na realidade eu tirei só uma foto, rapidamente assim, que trata sobre, são vários estudos científicos que mostram a eficácia da tecnologia REAC sobre a depressão, ansiedade, sobre sintomas relacionados com o estresse, sobre a possibilidade do indivíduo desenvolver melhor a sua autonomia, a sua capacidade cognitiva, motricidade e etc. que eu vou falando. Então, os benefícios, vou começar por isso, porque eu escolhi entre tantas outras possibilidades, e é importante dizer que eu sou médica clínica, que tratei também de pessoas e trato, né, com medicação, com todos os recursos que a medicina tradicional traz. Mas a tecnologia REAC, ela traz benefícios para o nosso cérebro, que são quais? Maior capacidade de foco e concentração, melhora na aprendizagem e na produtividade, maior autocontrole, e aqui inclui emocional, comportamental e também principalmente para reagir a circunstâncias de estresse. Melhora na nossa capacidade de tomar decisões. E o que anterior se conecta com essa, certo? Isso foi a primeira coisa que eu senti logo após o primeiro dia de tratamento, que foi melhor organização dos pensamentos. Tanto é que eu achei que eu não precisava mais usar óculos. Eu estou de lente hoje, mas não era isso, porque problemas oculares a terapia REAC não resolve. Mas o que eu tinha então depois me dado conta é que no outro dia, quando eu acordei, era tão claro, era tão tranquila a minha visão, que eu achei, meu Deus, que bom, não preciso mais usar óculos, né? E não era isso, mas era a forma como estava a organização dos meus pensamentos. Hoje em dia, a terapia REAC, ela é uma das que mais facilita e ajuda nos tratamentos de doenças neurodegenerativas. Mas aí você deve estar pensando, bom, quem é essa mulher para estar falando isso? Então, eu sou a Celeste, essa menina aqui, esses são os meus pais, e eu cresci numa época em que não tinha tecnologia. Eu tenho 47 anos, e naquela época eu descobri que o pessoal gostava mesmo de fazer filho. Então, eu tinha muitos irmãos. Mas eu perdi muito cedo 3 irmãos. E, no final, fiquei apenas com 2. Aqui. Então, nós éramos 3. E a gente achava que era super-heróis quando a gente brincava. Só que a minha vida não foi tão legal assim, não. Eu tinha muitos problemas para aprender. Problemas de verdade. Aquela foto bonita, a gente sentado ali, conversando, ou fazendo de conta que está estudando aqui, é só porque era uma foto, com certeza. Porque tanto eu como meu irmão, nós tínhamos bastante dificuldade de ficar quietos. Eu, na realidade, tinha muita dificuldade de prestar atenção. Ele já era mais hiperativo. Vocês já estão fazendo o diagnóstico, certo? Então, estudar não era uma coisa muito fácil. Por quê? O problema é que quando a gente tem déficit de atenção, de verdade, a gente não consegue memorizar aquilo que aprende. Então, isso leva a gente a ter também, consequentemente, uma piora na nossa autoestima, daquilo que a gente produz. Que é o quê? Eu estou aqui falando e estou lembrando de todas essas coisas. Por quê? Porque você estuda, você faz, mas aí você vê que a sua colega do lado, que não rende, que não está estudando tanto, tira uma nota melhor que a sua, né? Que consegue fazer mais coisas que você. Mas a gente também, criança, a gente não conta isso para todo mundo. No entanto, eu nem posso culpar a minha mãe, que ela não me levou ao neurologista, porque ela me levou. Naquela época, em Ijuí, no interior, não tinha os meios de recursos que hoje a gente tem. Então eu disse, olha, é assim mesmo. Eu terminei os meus estudos e
naquela época se falava primeiro e segundo grau, né? Então, tanto do fundamental como do ensino médio. E depois, durante a minha vida na faculdade, eu lutei bastante com a questão do meu TDAH. Por que o H é minúsculo? Porque a hiperatividade não era a minha característica, mas sim de atenção. Como vocês ouviram, eu perdi 3 irmãos. E quando eu fui me tratar, eu já era médica, e foi quando eu tive a minha primeira depressão. Agora eu estou falando do tratamento da depressão. Eu achei que era a primeira vez que eu tinha depressão porque eu não passei na residência que eu gostaria de fazer. E, na realidade, eu descobri que era a 4ª depressão que eu tinha. Não era a primeira. Mas era a primeira que realmente me deixou tão a palavra acho que é incapaz mesmo, que eu não conseguia fazer as minhas outras atividades. Então, é possível sim você ter 20, 25, 30 anos e achar que nunca teve depressão. Eu achei isso. E quando eu fui me tratar e descobri isso, eu fui descobrir que na minha família tinha pessoas com transtorno do humor bipolar. E o maior medo da minha vida, vocês podem ter certeza, era que eu fosse bipolar também. Mas por quê? Porque eu sofri, eu vi o sofrimento que essas pessoas tiveram. Então, eu não queria ter, e portanto, eu disse, não, pelo menos eu vou me tratar. Por que eu coloquei isso aqui? Porque, enquanto eu estou estudando e aprendendo e cuidando de outras pessoas, eu comecei a ficar também assim desanimada, pensando, meu Deus, será que só tem medicação? Será que a gente não tem outra opção? Né? Como os outros colegas aqui também comentaram. Por quê? A medicação, quando você tem déficit de atenção, vocês podem ter certeza que faz total diferença na sua vida. Se você não tem déficit de atenção, você pode usar medicação e você vai ficar melhor. Mas se você não tiver, isso não vai piorar a sua condição. Então, no meu caso, eu sabia que eu ia precisar disso para o resto da minha vida. Sabendo disso, eu pensei, meu Deus, deve ter outras coisas. E foi aí que eu ouvi falar da tecnologia REAC. Principalmente me apaixonei por ela, porque ela influencia na nossa epigenética. E o que é epigenética? Um pouquinho anterior. A epigenética é tudo aquilo que a nossa genética sofre da influência que ela recebe do ambiente, né? Então, do meio. A tecnologia REAC, ela foi criada por 2 médicos pesquisadores, que é o Dr. Salvatore Rinaldi e a doutora Vânia, e eu sempre fui muito curiosa, mas também eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu fiz do estudo o meu aliado. Só que eu não aceitava qualquer coisa. Então, eu precisei 2 vezes para a Itália para ter certeza que aquilo que estava lendo e aquilo que eu estava ouvindo era verdadeiro. Indo lá, eu aprendi. Como é que volta? Ai. E eu estou sendo bem sumária, né? Depois vocês podem perguntar o que quiser. O que é tecnologia REAC? REAC significa Radio Electric Asymmetric Conveyor. Então, ele é um equipamento que no momento em que ele entra em contato com a pele do paciente ou a região do corpo do paciente, ele vai gerar uma interação e nessa interação vai acontecer ou vai facilitar processos de reações físicas e, portanto, químicas também. Então, para ser bem simples, eu falo assim, o que o REAC permite? Ele facilita com que cada pessoa possa auxiliar, através dessa interação, auxiliar na recuperação do correto funcionamento dos sinais químicos e elétricos que, como a colega anterior estava falando, também que existe dentro da nossa célula. Isso passa pela membrana celular. Bom, na neuromodulação, quem sabe o que é neuromodulação? Eu acabei de falar, mas neuromodulação é como diz a palavra, tá? Neuro modula. Mas como assim? Modula o quê, Celeste? Quando a gente faz um toque, tem um mecanismo interessante como o do Rife, certo? A diferença, mas claro, com diferenças. Então, quando a gente faz um toque na pele, a gente vai produzir um estímulo, e esse estímulo tem vários tipos de neurônios. Aqui nós temos pelo menos 4 tipos, que podem ser da sensibilidade superficial, a profunda, tátil, temperatura, todas essas coisas. Quando acontece isso, esse estímulo ele passa pela nossa medula e ela vai até o córtex do nosso cérebro. Bom, então, o que é
neuromodulação? Neuromodulação é quando a gente vai ter um estímulo externo, certo? Através do equipamento, que entra em contato com a pele. É isso que a tecnologia REAC faz, ok? Ela entra em contato com o corpo e esse contato permite uma interação entre o equipamento e o indivíduo, e a partir disso, ele facilita os processos de reequilíbrio, ou seja, de ajuste do nosso cérebro. Tem um menino que, quando ele chegou no consultório, o nome dele é Felipe, e eu estou autorizada a falar sobre ele, então ele chegou e ele não falava, ele tinha 9 anos, e a mãe veio desesperada e falou assim: Celeste, meu filho falava, escrevia e brincava com o irmão, e eu estou desesperada, porque ele não está fazendo nenhuma dessas 3 coisas. E ela me trouxe o caderno do menino, e realmente ele tinha parado. Bugou. E assim, como eu estava iniciando, faz 6 anos que eu trabalho com essa tecnologia. Isso foi no primeiro ano. Então, eu avaliei o menino, pedi um exame de um psicodiagnóstico, que é muito importante ter, principalmente em crianças. E também, como estava no começo ainda, eu sempre achei bem importante, quanto mais recursos, e também a questão da gente poder compartilhar os conhecimentos junto com outros profissionais, que isso eu sempre preconizei assim dentro do consultório também. A questão é que, basicamente, o que a mãe disse era o que resumia o quadro dele. E eu falei para ela: eu não tenho certeza que a tecnologia vai ajudá-lo. E ela disse: não me importa, eu quero tentar. Conforme a declaração de Helsinki, a gente, como médico, nós podemos oferecer para o nosso paciente qualquer tratamento que realmente tenha já tido resultados positivos e que não causem mal ou dano ao nosso paciente, desde que o paciente concorde. Então, essa mãe concordou. E, para minha surpresa também, depois da 7ª sessão, o menino simplesmente voltou a falar, a escrever e a brincar com o seu irmão. E isso não é mágica, ok? Isso é tecnologia. A tecnologia, ela age de uma forma que aqui eu não tenho como explicar para vocês tudo o que pode acontecer no cérebro, mas uma das principais razões, as perguntas mais comuns que me fazem é: por que utiliza o pavilhão auricular, por exemplo? Nós temos hoje vários protocolos. Eu botei aqui uma foto dos principais, que são o quê? São as vias em que a gente utiliza para produzir aquele estímulo e auxiliar com que o próprio cérebro ele vá trazer o seu equilíbrio através do desbloqueio ou através da ativação de regiões que na nossa linguagem hoje estão bugadas, vamos falar assim. Então, o que o Felipe me falou? E foi ele que disse essa frase: doutora, quando alguém lhe perguntar o que a tecnologia faz, você diz para eles que a tecnologia REAC, ele atualiza os aplicativos do cérebro. Simples assim. E querem saber? Ele está certo. Tanto é que quando alguém me pergunta: Celeste, o que eu vou melhorar primeiro? Eu falo: olha, eu não sei. Como que você não sabe? Eu não sei. Porque é isso que é a inteligência da tecnologia. É nessa interação que cada indivíduo ela tem recursos que precisa mais. Talvez os aplicativos que eu uso, como é que é o nome? Não são iguais que a Fabiana usa, né? Não sejam iguais que outra colega usa, que o Leonardo usa, né? E que vários aqui. Então, o que acontece? É isso que tem a ver com o uso dessa tecnologia. Ela vai, junto com o cérebro, vai estabelecer quais são os aplicativos, então, que mais estão precisando dessa atualização, dessa recuperação. Bom, eu posso dizer para vocês que quando eu comprei esse equipamento, e eu quando eu passei no ensino, eu não ganhei um carro, tá? Essa não é a minha história. Não, foi com bastante sacrifício. Eu sou a primeira profissional, não só profissional, como a primeira médica em toda a minha família. E quando eu decidi comprar o equipamento, eu fui no meu psiquiatra e eu falei: doutora Fernando, hoje você vai, com certeza, confirmar o meu diagnóstico, que eu sou bipolar. Né? Por quê? Porque foi o equipamento mais caro que eu já comprei na minha vida. Nem a minha casa tem o valor desse equipamento. Mas, por que eu comprei esse equipamento? Porque ele realmente transformou, primeiro, a vida da minha mãe. A minha mãe sofreu de transtorno do humor bipolar e ela não aceitava medicação, ela não aceitava tratamento, não tinha nenhum médico suficientemente bom para ela. Ela foi uma mãe do tipo, um perfil faceira, feliz, né? Aquela menina que vocês viram aqui, ela olhava para a mãe dela e dizia assim: nossa, como a minha mãe é legal, como eu queria ser igual a ela,
né? Mas aí, em vez de eu pensar positivo, muitas vezes eu pensava, nossa, eu não sou tão legal assim. Porque o cérebro faz isso com a gente, né? Ele puxa a gente pro negativo, pro nosso... ativa o sistema nervoso autônomo, né? E muitas vezes a gente, então, não raciocina bem. Mas, enfim, eu vi a mudança que aconteceu na vida da minha mãe. Ela mudou muito. Principalmente, a primeira coisa, no primeiro ciclo, porque a gente não faz um ciclo só, tá? Os ciclos devem ser feitos pelo menos 2 vezes ao ano e para pessoas que têm dificuldades maiores, entre 3 e no máximo 4 vezes ao ano. Não dá para fazer mais que isso. Ah, e o que mudou na minha mãe? Deixa eu falar. Principalmente aquela instabilidade emocional, que era de chorar, de se desesperar, sabe? De dizer, quando a gente não concordava com ela, vocês não me amam, né? Então, e era muito difícil, porque nós filhos sofremos muito quando a nossa mãe ou pai, quando eles não estão bem. E geralmente, eu atendo muito crianças, a criança tem uma ideia de que aquilo que está acontecendo em casa, o pai ou com a mãe, é culpa deles. Vocês sabiam disso? Então, o TDAH tem isso, né? Ele vai e volta. E ele também tem muito problema com essa questão de decidir, porque a gente tem muito medo de errar. Então, aquela coisa da indecisão lá profissional tem a ver também com isso. Bom, tecnologia REAC, então. Por que ele tem uma... Ah, tá. Então, minha mãe foi a estabilidade emocional, ela aceitou usar medicação, ela se tratou, ela fez terapia. E eu posso dizer para vocês com certeza que ela é uma outra mãe. Em breve, ela vai fazer um depoimento sobre isso. E um outro amigo meu, ele tinha muito problemas com a irritabilidade. Ele ficava enfurecido. Só que ele ficava com muita irritabilidade com coisas, com bobagens, com coisas sérias. Ele não ficava irritado. Ele ficava irritado se ele ia atravessar uma... Por exemplo, se ele estava lá na Ipiranga e uma moto do nada rápido passasse por ele. E ainda buzinasse ou fizesse alguma coisa assim. Isso deixava ele muito... E ele queria ir atrás, enfim, ele brigava com as pessoas dentro do carro. Isso assustava a família. Agora, com relação a um problema em casa, né, ou bancário, ele dormia belo e tranquilo. Então a gente está falando de níveis de impulsividade e irritabilidade que é muito além. A outra coisa que a esposa dele me falava, que ele mudou muito, foi a questão da compulsão por compras, né? E também a alimentar. Bom, estou misturando as histórias assim. Essa tecnologia, ela tem uns grandes benefícios, que é não invasiva, ela é indolor, ela não tem efeitos colaterais, ou seja, nos últimos 40 anos, que já tem muitos estudos sobre isso, ele é inclusive cientificamente validado, a gente não tem relato de nenhum efeito colateral que tenha causado impacto na vida do paciente. O que tem é assim, às vezes o paciente diz, olha, eu não ia no banheiro, fazia 5, 6 dias, que era normal para mim, e agora eu vou todo dia. Desbloqueia. Outro paciente falou que sentiu um pouco de sono a mais nos primeiros dias, mas que depois ele regulava. Outra coisa, facilita então, a tecnologia facilita a melhora das funções cognitivas, emocional, comportamental, sensorial, motor. E pode ser usado em todas as idades, incluindo crianças e gestantes. O que mais utiliza é, principalmente, né, as pessoas mais procuram, em geral isso é do ser humano, a gente procura mais para tratar situações mais graves, mas uma delas é principalmente o transtorno do espectro autista, né? Então, o que a gente percebe nesses pacientes? Uma melhora da capacidade deles de interagir, na fala, na escrita, na leitura, que tem a ver com a aprendizagem, na motricidade, naquelas estereotipias, elas vão reduzindo, elas vão acalmando. A impulsividade, as crianças que são muito irritadas, que são muito explosivas. E isso, com os ciclos, vai permitindo com que a criança possa ter melhor essa autorregulação. Claro, isso não invalida os tratamentos com o fono, com o psicopedagogo, com a psicóloga. Isso é bem importante, tá, pessoal? Porque, como está escrito lá no começo, ele é um facilitador. O que vocês vão ouvir, porque tem muitas mães, médicas inclusive, que têm seus filhos com autismo e falam é o seguinte: todo aquele estímulo do neurodesenvolvimento que aconteceria em 18 meses, quando a criança faz a terapia REAC em conjunto, se reduz a 6 meses. Então, a gente tem 1/3 do tempo, a gente ganha
várias pacientes que vêm para poder melhorar a sua performance. Tem muitos jogadores de vários tipos de esporte. Então, por quê? Porque se melhora a minha atenção, coordenação e melhora, então, o desempenho, certo? Isso resulta, então, numa melhor qualidade de vida. E aí eu coloquei também a ficha de vários pacientes que vieram pela questão da dificuldade para engravidar. Nesses 6 anos, eu tive 5 pacientes que, depois do tratamento com a terapia REAC, 3 delas tiveram filhos e 2 conseguiram guardar maior quantidade de óvulos, porque elas ainda não queriam ter os filhos, mas elas queriam guardar, então isso fez bastante diferença para elas. Então, eu só posso agradecer